E aí, gente, tudo bem? Olha só, hoje a aula ela está relacionada a conceitos básicos, fundamentos básicos da geopolítica e da geografia política. Ah, mas bola, por que eu vou estudar esse negocinho? Meu povo, seguinte, é a linha mestra que vai facilitar a nossa vida, o nosso entendimento sobre os principais conflitos, né, que nós vamos estar avaliando, estudando ali. Seja no contexto da geografia, no contexto histórico, mas é uma ferramenta fundamental para que a gente possa, de fato, estar estudando assuntos pertinentes à geopolítica, não apenas as relações internas, mas obviamente as relações externas que envolvem vários países, várias nações. Valeu, do mais bom estudo, fique com Deus, na paz. Tchau, tchau. Fala, meu povo, boa, tudo bem? Olha só, nós vamos dar início hoje aí a uma aula inaugural, vamos chamar assim, né, sobre geopolítica, relações internacionais, tudo bem? Bom, o ponto-chave aqui, nesse contexto, é nós conseguirmos identificar os principais conceitos, as principais definições relacionadas, né, ao contexto da geopolítica, como também, cuidado, da chamada geografia política, perfeito? Bom, a ideia inicial que pode, né, facilitar a nossa leitura, o nosso estudo, é o seguinte. Primeiro, algumas questões fundamentais para ter, né, um foco no estudo aí. O que é geopolítica? Para que ela serve a geopolítica? Né? Em que momento das relações internacionais, das relações entre governos, nós vamos estar falando, tratando de geopolítica. E, obviamente, se eu estou falando de governo, de relações de poder, por isso que eu tenho que estudar geopolítica, né? Para não ficar aí no mundo das ideias loucas que a gente tem visto nos últimos tempos, não é bem? Então, é uma ferramenta fundamental, de extrema importância nas relações de poder, né? Não só para as políticas internas, mas obviamente para as relações externas envolvendo, né, um conjunto de países aí, beleza? Aí também outro contexto interessante é nós fazemos um levantamento em que momento surge, né, a ideia, o conceito de fato de geopolítica. E aí, surgindo o conceito de geopolítica, a gente consegue diferenciar, né, o que vem a ser a geopolítica e o que é a geografia política, perfeito? Bom, então, inicialmente, o que a gente vai estabelecer aí? Que a geopolítica, né, é uma área do conhecimento, bem, onde eu tenho ferramentas das ciências sociais, principalmente, né, a ideia de abordagem da teoria política juntamente com a geografia. Tá? Entretanto, é válido sempre ressaltar que é de fundamental importância nós sempre temos uma base histórica, né, para poder acompanhar a evolução desses pensamentos, dessas abordagens, né, ao longo do desenvolvimento geopolítico, beleza? Bom, para que serve a geopolítica? Como eu tinha falado inicialmente, como ela estabelece uma relação entre poder, entre governos, então vamos entender que a geopolítica ela vai viabilizar, ela vai demonstrar para a gente as relações existentes entre os poderes políticos, né, entre os estados e a sociedade, ou seja, como é que o Estado ele pode propor ou pode impor, né, as suas medidas, as suas políticas, obviamente representadas ou mesmo limitadas pelas características geográficas de cada território, né, de cada sociedade, de cada cultura. Perfeito? Então, a geografia, ou perdão, a geopolítica, na verdade, ela vai dar esse suporte para que a gente possa fazer essa interpretação de como que o poder, de como é que as estruturas, né, políticas, o Estado propriamente dito, ele vai se colocar diante das condições impostas a ele ali, como sociedade, como economia, como cultura, né? Beleza? E, consequentemente, né, aí vem a importância de por que eu vou estudar a geopolítica. É exatamente para que a gente possa ter conhecimentos fundamentais, conhecimentos básicos, né, de como que essas interpretações podem ser estabelecidas. Beleza? Bom, aí nós vamos perceber uma historinha rápida, né? Porque não vamos aqui ficar levantando dados históricos apenas para ter um foco de direção e tempo. A geopolítica, ela na verdade, a palavra, o termo geopolítica, ele vai surgir no começo do século passado, né?
por um jurista, o Rudolf Kagelin, ou Kagelin, cada um vai pronunciar da maneira que lhe convir aí, mas é o seguinte, o que ele vai estabelecer? Ele vai pegar as ideias de um importante pensador, ou um dos pais, inclusive, da geografia alemã, né, o Ratzel, e ele vai criar, portanto, o Kagelin, ele vai criar o termo geopolítica, trabalhando, né, fazendo um ensaio, fazendo um estudo sobre a importância do Estado. E ele, inclusive, nesse estudo, onde pela primeira vez se coloca aí o termo geopolítica, em 1916, ele faz uma abordagem do Estado como um organismo, né? E, obviamente, como um organismo, eu tenho a formação, a estruturação, a constituição desse organismo e a sua manutenção, né? Ou seja, a ideia de você estabelecer um centro de apoio, beleza? Bom, e obviamente que a partir da formação, né, desse Estado, quais são as questões envolvidas, as questões políticas, as questões econômicas envolvidas, né, em tal análise, beleza? Pois bem, então diante desse breve histórico, né, do surgimento da geopolítica enquanto uma área do conhecimento, da teoria política, da geografia, da história, a gente consegue, assim espero, né, diferenciar o que é a geopolítica e o que é a geografia política. Então, em linhas gerais, vamos pensar o seguinte, que a geografia política, ela faz uma abordagem sobre o espaço geográfico. Daniel, o que significa isso? Cara, nós estamos falando de como que ocorrem as relações entre a natureza, entre a sociedade, entre as características econômicas, né, sociais, culturais aí. E, obviamente, promovendo o melhor desenvolvimento desses territórios. Perfeito? Agora, essa análise, essas propostas, essas medidas, esses projetos de desenvolvimento, né, de abordagem do espaço geográfico, ele sempre, na maioria das vezes, obviamente, ele sempre vai ter como o principal ator, o principal agente, o principal gestor, o Estado. E aí entra, portanto, né, cabe aí a importância da geopolítica. Tá bem? Bom, então a ideia inicial aqui é nós colocarmos princípios básicos para diferenciar geopolítica, de novo, da geografia política. Tá? Lembrando que geografia política diz respeito ao estudo, ao chamado espaço geográfico, portanto, agricultura, comércio, transporte, né, o desenvolvimento social, cultural e, obviamente, paralelo a essa interpretação, paralelo a essa análise do espaço geográfico, nós temos as relações políticas entre os países. Tudo bem? Então, por isso até que eu coloquei essas duas imagens, para que a gente possa fazer essa conexão, né? Cada espaço geográfico tem as suas características próprias, entretanto, esses espaços geográficos vão ter em vários momentos, vamos pensar assim, né? Eles terão interesse por determinados grupos, setores econômicos políticos, em razão de suas reservas naturais, em razão da sua mão de obra disponível, de um mercado consumidor emergente, ou qualquer outro fator, né, que possa ser explorado, administrado por aí. Certo? Bom, aí para finalizar então esse contexto, né, de definições, eu coloquei aqui para vocês 3 termos fundamentais, e aí vou chamar a atenção principalmente para a galerinha que propõe, que está buscando, né, a área de humanas. São termos que nas provas de geografia, obviamente, num contexto especialmente de segunda fase, é importante vocês terem um pouco mais de cuidado com essas palavras, né, com esses termos. Tá bem? Junto a essas definições, conceitos, eu coloquei alguns aí, né, pensadores. Tá? Então, em linhas gerais, o que a gente vai entender de novo sobre espaço geográfico? Corresponde ao conjunto de lugares, ou seja, é o local, regional, global, né? É o ambiente onde nós temos todas as relações políticas, econômicas, socioambientais, ou seja, é o espaço que nós vivenciamos, beleza? Bom, acontece que esse espaço geográfico, já que ele está diante de um local, de um lugar, eu tenho ali uma paisagem. Então a gente entra numa outra análise. O que vai ser a paisagem? É tudo aquilo que eu vejo? De certa forma, sim. Né? Mas é muito
abrangente, né, essa definição de paisagem. Então, a paisagem, em linhas, né, mais específicas, entenda o seguinte: a paisagem ela é um espaço que pode ser percebido, que pode ser visualizado, sim, beleza, mas ela expressa as relações que ocorrem, né, diante do espaço geográfico. Então, a paisagem é onde as relações socioeconômicas, culturais, políticas, né, são desenvolvidas, beleza? Ou seja, esse espaço ele vai se configurar no chamado espaço geográfico. Muito cuidado, se alguém tiver aí, né, interesse em fazer leituras, temos aí o professor Milton Santos com várias obras, várias literaturas tratando sobre o tema, beleza? Obviamente, se essa paisagem ela compreende um espaço onde as relações ocorrem, essas relações estão assentadas num território. Portanto, o terceiro tópico aí, né? O que eu vou entender por território, então? Território é uma área delimitada, né? Eu tenho as fronteiras, território, fronteiras, são dois termos aí que vão dar lado a lado. E esses territórios, obviamente, até pelo fato de manter suas fronteiras, alguém estabelece uma relação de poder nesses ambientes, né? E quem a princípio vai estabelecer essa relação de poder? Aí voltamos na importância do Estado, né? O Estado ele vai estabelecer soberania, vai estabelecer garantias sobre essas áreas. Perfeito? E aí, né, vamos continuando. É simples, mas importante, tá bem? O que é o Estado, por sua vez, né? Sem entrarmos no mérito da sociologia, da filosofia, mas é básico a gente ter essa noçãozinha. O Estado, portanto, ele compreende, né, a representação, ele é o governo propriamente dito. Né? Ele é o órgão responsável na gestão, no controle, ou seja, na manutenção desse território que apresenta fronteiras e, consequentemente, estabelece o modelo, né, o divisor ou norte, vamos assim dizer, de um desenvolvimento de um estado, de um espaço geográfico. Beleza? E aí, para fechar essa conta matemática, até lá embaixo eu coloquei Estado-nação, território, povo ou soberania. Ou seja, né, onde é que vai encaixar esse povo ali? A gente vai um pouquinho para a sociedade. O que é a sociedade? É um conjunto de pessoas que apresentam, né, a princípio, os mesmos propósitos, os mesmos costumes. Tá bem? Então estabelecem aí, né, símbolos, estabelecem características comuns. Beleza? Bom, para representar essa questão, então, né, de que um Estado-nação ele é formado, ele é constituído por território, povo, soberania, nós podemos estabelecer alguns paralelos que isso vai servir lá na frente para identificar alguns, vamos dizer assim, alguns conflitos, algumas questões que com certeza serão abordadas, né, logo, logo. Então, por exemplo, movimentos nacionalistas separatistas. Onde é que eu vou encontrar uma situação dessa para configurar essa representação de Estado-nação? Quer ver um exemplo fundamental? Você pega lá a questão Israel-Palestina. Você tem um território chamado Palestina. Você tem um povo chamado palestino. Mas esse povo, essa população, essa sociedade, né, ela detém soberania sobre esse território? Esse território ele é reconhecido, ele tem uma independência realmente política, né, frente às organizações internacionais? Então isso é um fator que demonstra, né, conflitos envolvendo movimentos nacionalistas, separatistas. Você pode analisar isso também na abordagem hoje, isso é cada vez mais crescente, inclusive na Europa Oriental. Né? O movimento nacionalista ele é muito intenso aí, onde nós estamos percebendo. Né? E associado a esses movimentos nacionalistas, nós temos a bandeira, infelizmente, né, da xenofobia, do terrorismo, perfeito? Então a ideia aqui é ter um contexto mais direto sobre essas diferenças conceituais do que vem a ser geopolítica, do que vem a ser a geografia política. Beleza? Bom, então finalizando, né, a geopolítica nada mais é do que uma ferramenta que vai buscar estabelecer uma análise, um estudo, uma abordagem das relações entre o poder do Estado, né, o poder político, e o poder do Estado geográfico, ou as necessidades do espaço geográfico. Bem?
com a ideia, com o propósito de sempre estar buscando, né, identificar as melhores condições de gerenciar, de administrar seu território. Perfeito? Bom, então finalizando, em resumo, nós podemos estabelecer o seguinte. Primeiro, né, qual que é a função, a necessidade da geopolítica? Orientar a atuação dos governos no cenário mundial. Vou até repetir pelas condições que nós estamos passando atualmente. Orientar a atuação dos governos no cenário mundial. Ou seja, como é que cada governo, cada estado vai se estabelecer, né, vai se posicionar diante de algumas situações, sejam elas políticas, econômicas, médico-sanitárias, como é o caso hoje. Né? Segundo ponto, permitir uma análise mais precisa das relações internacionais, ou seja, né, nós temos um embasamento técnico, teórico, para entender as práticas que estão estabelecidas entre as nações. E um terceiro ponto, promover o aproveitamento do espaço territorial e os limites que este impõe à ação do Estado. Traduzindo, quais serão as ferramentas que o Estado brasileiro, né, ou qualquer outro Estado, pode promover de fato para desenvolver as atividades produtivas, para desenvolver melhores condições de vida, independente dos níveis sociais, mas sim um projeto de desenvolvimento que busca atender às necessidades de cada grupo aí presente. Beleza? Então é isso, moçada. A ideia hoje aí foi dar, né, um geral para vocês de que a geopolítica nada mais é do que uma área do conhecimento onde nós vamos estabelecer dois princípios básicos para interpretá-las. Para interpretá-la, desculpa, a questão do espaço geográfico associado a fatos históricos. Perfeito? Então, do mais, é isso aí. Só um recadinho. Se vocês quiserem dar uma busca, né, dar uma fuçada, uma curiosidade aí maior em aprofundar determinados conceitos ou teóricos, eu tenho aqui, coloquei para vocês, alguns pensadores importantes, né, que ao longo do tempo, quando necessário, nós vamos estar falando de cada um deles, tá bem? O Hatzel, o Keshner, o Haushofer, Mahan e o Mackider. O que acontece aí? Daniel, como é que fica a questão no Brasil? Bola, não tem pensador? O Brasil está muito defasado nesse contexto? Não, pelo contrário. O Brasil teve e tem importantes teóricos, né, relacionados à questão da geopolítica. Eu posso citar alguns mais antigos, como, por exemplo, Mário Travassos, o general importante, Golbery de Couto e Silva, tem muita publicação sobre geopolítica no Brasil, e geopolítica brasileira, né, que foi analisada, que ainda é estudado pelos governos militares. E, obviamente que o auge desse estudo se deu aí durante o regime dos governos militares, né? Tomaram um pouco de cuidado em algumas definições aí presentes. Mas e mais recente? Bom, mais recente, você tem com certeza a questão do Milton Santos, tem a Berta Becker, né? E alguns outros aí que agora não vem tanta necessidade, mas a gente vai estar abordando, quando necessário, alguns nomes importantes, beleza? Bom, então por hoje é só, bom estudo. Essa aulinha é um pontapé para que a gente possa começar a entender de fato, né, as relações internacionais, os principais conflitos que infelizmente ainda ocorrem, né, no nosso planeta. Valeu, bom descanso a todos aí, continue estudando, continue tendo foco, que no final todo mundo vai atingir as suas metas, os seus objetivos. Valeu, fiquem com Deus, abração.